Esse vídeo foi gravado dentro de uma cozinha que precisa, claro, né, do ambiente preparado para luz, para vídeo, então um ambiente mais perto do ideal. Mas a gente sabe que a realidade da gente nem sempre é essa. De qualquer forma, é importante que a gente ressalte, é importante que eu ressalte, que gastronomia a gente faz em qualquer lugar, desde que a gente siga normas de higiene, normas de manipulação, que a gente use produtos para ressaltar a sensorialidade dos alimentos, para que a gente trabalhe o regionalismo, para que a gente respeite a cultura das diferentes regiões do Brasil, onde tem estados muito grandes também, então a geografia muda, a terra muda, o tipo de fruta muda, a hortaliça muda, então é importante que a gente respeite essa regionalidade, é importante que a gente valorize o estudante. Então, quando a gente fala de gastronomia no projeto Educando com a Horta e a gastronomia, a gente quer trazer aquela comida afetiva, aquela comida da avó, aquela comida que é feita na casa da gente e que muitas vezes acaba ficando esquecida, como a gente costuma dizer no banco da escola. A gastronomia, ela vem para trazer à tona tudo isso, ela vem para acender algo que foi esquecido, ela vem para agregar como ferramenta pedagógica, junto com os outros segmentos, a nutrição, a educação e o ambiente horta. Então, todos esses 4 eixos trabalhando em conjunto para o bem da escola, para o bem do educando e para o bem da comunidade escolar, porque a gente fala de escola, mas a gente está se referindo a todo. Tanto a escola como espaço físico, quanto a todos aqueles que estão envolvidos. Os pais, os escolares, as professoras, os professores, o porteiro, o manipulador de alimentos. Então, tudo isso vai estar envolvido quando a gente estiver trabalhando o projeto. O projeto não é para ser feito por uma única pessoa. O projeto é para ser feito por muitas pessoas. Por isso é que a gente trabalha tanto a palavra multiplicação, né? Multiplicadores. A gente quer que o Brasil inteiro seja atingido através da gastronomia, dando uma cara diferente para a alimentação, dando um sabor diferente, criando novos hábitos e sensibilizando aquelas crianças, jovens e adultos, seguindo normas nutricionais adequadas, normas de culinária adequada e normas de higiene adequada. Então, a gastronomia ela vem para agregar tudo isso no projeto Educando com a Horta Escolar e a gastronomia. É importante que a gente conheça a higiene para que a gente possa dar continuidade ao trabalho dentro de uma cozinha. Tendo em vista a higiene, a gente vai começar falando sobre higienização, como higienizar as minhas hortaliças. Então, logo elas cheguem da horta, a gente vai lavá-las para tirar toda a sujeira, sujidade, né, bichinhos que sejam visíveis e depois, na sequência, colocar dentro de uma bacia, de um balde ou de um recipiente, 15 ml de hipoclorito de sódio para facilitar, a gente conhece como água sanitária, e é importante que a gente ressalte que a água sanitária não são todas. Então, para que a gente tenha segurança de saber se a gente está usando a água sanitária correta, a gente vai olhar no rótulo. Pegou a água sanitária, olhou na parte traseira do rótulo e viu se ela é recomendada para utilização em hortaliças. Feito isso, eu vou pegar uma colher de sopa ou então um medidorzinho que marque 15 ml, que é o correspondente a uma colher de sopa. Vou colocar dentro do recipiente que eu escolhi, completo com água, para 1 litro, para cada 15 ml ou uma colher, 1 litro de água, completei, coloquei as hortaliças. O importante é que as hortaliças fiquem submersas para que eu faça a higienização correta. Passados 20 minutos, eu venho aqui, ó, levanto as hortaliças que eu estou fazendo a higienização, para que não corra o risco de ter ficado alguma terrinha, né? Lembrando que ela está vindo da horta. Então, eu levanto elas aqui e faço o enxágue delas. O ideal, gente, se possível, é que a gente sempre use água filtrada, tá? E ela está pronta para uso. Toda vez que a gente trabalha em qualquer ambiente, que a gente corra alguns riscos, né, de queimadura, de cortes, a gente precisa tomar
seguir algumas normas de segurança. Dentre elas, posição da faca na tábua, nunca em cima da minha tábua, ou na frente ou lateral, para que eu não corra o risco de alguém passar, bater e a faca cair. Em relação às panelas, nunca deixar os cabos para fora, sempre voltados para dentro, para não correr o risco de alguém esbarrar ou sem querer bater, né, no cabo e derramar o conteúdo sobre a pessoa que está manipulando esse alimento. Falando em derrubar o conteúdo, é importante que a gente fale agora sobre a vestimenta. No meu caso, eu estou usando o Doma, que vai me proteger de respingos ou de possíveis... quando derrama alguma coisa, que pode derramar algum produto quente, algum líquido quente sobre mim. Então, eu protejo toda essa parte do meu corpo. A touca ou toque para proteger de cair, evitar de cair cabelo no alimento durante a manipulação. Debaixo dela eu estou usando uma touquinha descartável. O ideal que a gente nunca use na cozinha adornos, e quando eu falo de adornos, eu falo de brincos, de aliança, de relógios, de pulseira. As unhas estejam sempre aparadas, limpas e sem uso de esmalte, sem perfumes em excesso, sem maquiagens em excesso, tudo muito sutil para não comprometer as características naturais do meu alimento. Então, é importante que eu esteja sempre preocupado com a segurança dentro da minha cozinha. Cozinha não é lugar de brincadeira, não é lugar de correr. Quando eu for transportar um líquido quente, eu tenho que lembrar as outras pessoas que estão dentro da cozinha que eu estou transportando esse líquido quente. Eu tenho que ter cuidado quando eu manipular a faca, quando eu for entregar a faca para alguém, eu tenho que inverter o lado. Quando eu for transportar de um lugar para o outro, eu não transporto a faca como se fosse, né, corresse o risco de cair. Eu coloco a faca encostada na minha perna, com a lâmina voltada para trás, e assim eu faço o transporte dela para evitar acidentes na cozinha. Para otimizar o meu tempo dentro da cozinha, o nosso tempo dentro de uma cozinha, eu preciso de alguns utensílios que vão facilitar o meu dia a dia. Dentre eles, tábua de polietileno ou de polipropileno. Embaixo da tábua, a gente vai ter uma toalhinha molhada ou um perfeczinho molhado, ou então papel toalha molhado, para que a minha tábua não escorra e eu não corra riscos dentro do meu ambiente de trabalho. Facas, e como a gente não pode ter todas as facas que a gente gostaria para fazer um trabalho, e cada trabalho que a gente for fazendo, a gente for mudando de faca, eu selecionei duas que eu julgo ideal. Uma é uma faca que se adapta ao tamanho, ao meu porte físico, e aí isso é muito pessoal de cada um. No caso dessa, o ideal que eu tenho que ter em mente é que o gavião ele seja exposto para que eu faça determinados usos de técnicas de corte. Essa é uma delas, onde eu uso a extensão inteira da minha faca. Então, eu manipulo ela usando ela de uma forma inteira. E a outra seria a minha faca de legumes. É uma faca menor, mas quando eu vou fazer detalhes, eu não corro o risco de me machucar. O outro utensílio seria o descascador de legumes. Esse é apenas um modelo, dentre muitos. Eu tenho vários tipos de descascadores com o mesmo fim. E esse é apenas um modelo. Para que o descascador? Ele otimiza meu tempo. Eu tenho o desperdício, quando eu descasco algo, né, é mínimo. Então, eu acho que ele é muito importante para o trabalho diário dentro de uma cozinha. Aqui na minha mão, eu tenho agora a colher de silicone. Eu poderia também ter uma colher de polietileno ou de polipropileno. O que eu não posso fazer uso é da colher de madeira e nem da tábua de madeira, porque elas acumulam micro-organismos naquelas espacinhos, né? E isso não é interessante para o alimento, para evitar a contaminação do alimento.
Outro utensílio importante é a colher. A colher para quê? Para quando eu for provar o alimento, eu utilizo a colher para que eu não faça as provas na minha mão. Então, eu uso a colher para que eu não prove o alimento na mão. O amassador de alguma coisa. Amassador de feijão, amassador de batata baroa, enfim, qualquer coisa, qualquer alimento que precise ser amassado, eu uso ele. Facilita o meu dia a dia e facilita a minha higienização. Ele é fácil, tem os espaços grandes, então eu consigo higienizá-lo com mais facilidade. E aqui, finalizando, eu separei um bolzinho ou um potinho, que é importante para que a gente separe os ingredientes quando a gente for trabalhar dentro de uma cozinha. Que fique tudo arrumadinho para que o nosso dia a dia seja facilitado e eu só tenho o trabalho de estender a minha mão e dar sequência ao preparo da minha receita. Vamos conversar um pouco sobre alguns tipos de cortes básicos que a gente pode trabalhar dentro de uma cozinha, principalmente dentro da cozinha da escola. Aqui na minha bancada, a gente vai ter uma abobrinha e uma cenoura. Eu posso usar com batata, com tomate, com qualquer hortaliça. Eu escolhi elas duas para que a gente visualize melhor por causa das cores. Vamos começar pela cenoura, que a gente tem a oportunidade de usar o descascador. Para usar o descascador, eu vou jogar para fora. E aqui a gente pode ver que a gente quase não levou nada da cenoura. Então, eu vou jogando até a cenoura está descascada 100%. Chamando a atenção para a importância do descascador. Eu descasco de uma forma segura, rápida e sem perda. Aproveitar também e mostrar a importância da faquinha de legumes. Eu vou deixar as cascas guardadinhas aqui do lado para que a gente use posteriormente quando a gente for trabalhar caldos para serem utilizados dentro da cozinha. Função da faquinha. Quando eu for fazer esses detalhes, ó, ao invés, é mais seguro isso do que isso. Então, eu deixo essa faca de lado, uso essa para fazer detalhes. Deixo guardadinho. Para começar o corte da cenoura, eu vou dividir a cenoura em duas partes. E cada pedacinho que eu dividir, eu separo em mais duas partes. Começando por essa aqui que eu não dividi. Quais são os cortes que a gente mais usa dentro da cozinha? São as rodelinhas, né? Então, aqui, ó, protejo o meu dedinho, marco o tamanho da rodela, a espessura da rodela que eu vou querer fazer, a faca fixa na bancada e faço as minhas rodelinhas. Vou deixar elas guardadinhas aqui no cantinho, para mostrar depois, quando tiverem todos os cortes feitos. Como eu dividi em duas partes, agora a gente vai fazer um segundo corte, que seria em meia lua. Mesma coisa. Vou deixar aqui separadinho, para a gente conversar ao final de todos os cortes. E agora eu vou entrar em outro corte que a gente chama de julienne ou juliana de legumes, onde eu vou fazer cortes laterais ao comprimento da cenoura, ou da batata, ou da abobrinha, ou de qualquer hortaliça que eu esteja usando. Protejo os meus dedos, seguro a faca de uma forma correta, empunhando as mãos e não colocando o dedo à frente, porque isso aqui é vício. E faço pequenas lascas ao redor da cenoura. Feito isso, eu pego
as lasquinhas, empilho. Não quero que a gente comece com os cortes empilhando muito alto, porque eu corro muito mais riscos de me cortar do que eu colocar pouquinhas lascas. A partir daí eu arrumo as minhas lasquinhas de cenoura, protejo os meus dedos e vou entrar no corte que foi falado, que é o julienne. Aqui eu tenho julienne, que são finas tirinhas, que vão ser usadas em qualquer tipo de preparação dentro de uma cozinha. A partir do julienne, eu pego os filetinhos que a gente reservou aqui, inverto a posição e marco o tamanho que eu vou querer começar o próximo corte, que é chamado de brunoise, ou são cubinhos, cubinhos pequenininhos. Então, eu marco o corte e faço os meus cubinhos. Vou separar alguns aqui também, para a gente lembrar que a primeira fase do corte é o julienne e a outra é o brunoise ou cubinhos. Outro corte que a gente pode fazer na cenoura são bastõezinhos, ou batata palito, ou cenoura palito, ou abobrinha palito. Eu corto a cenoura e vou ter, mais uma vez, uma lasca mais grossa. E eu vou acertar agora essa lasquinha para ficar um palitinho perfeito. Como a gente vem falando que a gastronomia também tem que ser trabalhado como ferramenta pedagógica, eu posso trabalhar figuras geométricas. Então, eu tenho um bastãozinho, e esse bastãozinho pode ser trabalhado pelo professor dentro da sala de aula como ferramenta pedagógica. Finalizando, para que a gente tenha uma cor diferente e que a gente também entenda que a gente tem várias texturas. A gente trabalhou a cenoura, a gente vai trabalhar agora a abobrinha, para que a gente conheça as texturas diferentes que eu posso trabalhar dentro de uma cozinha. Da mesma forma, eu divido a minha abobrinha. A abobrinha não precisa ser descascada, só para lembrar que a gente tem uma concentração muito grande de nutrientes nas cascas dos alimentos, então é interessante que a gente, quando puder, faça uso delas. E aqui, tal e qual a gente fez na cenoura, a gente pode ter rodelinhas. Ela fica até bem bonitinha na abobrinha. Eu vou botar aqui no cantinho, depois a gente traz tudo, só para que a minha área de trabalho não fique muito cheia. Como eu cortei ao meio e ao meio de novo, a gente vai ter meia lua. Vou separar aqui, depois a gente traz de volta. E igual como a gente fez a julienne, a gente corta em lasquinhas. Empilha. Arruma. E entra para fazer julienne. Vou deixar duas aqui esperando, quando a gente for mostrar tudinho. Lembrando, os filetinhos que a gente fez o julienne, a gente inverte o corte e faz os cubinhos, o brunoise,
Vou separar também uns 2, para ser mostrado no final. Aproveitar que minha área de trabalho está suja, na hora que eu for tirar aquilo que não vai ser usado ou que vai ser usado para ser transportar para uma panela ou para um bolzinho, um potinho, eu inverto a posição da faca para não estragar o fio da faca, né? E arrasto dessa forma. Recolho dessa forma. Assim a gente tem um tempo de vida, aumenta o tempo de vida útil da nossa faca e não precisa ficar amolando ela o tempo inteiro. Eu vou recolhendo. Lembrando sempre ter disponível um bolzinho, um potinho, uma baciazinha do lado da minha área de trabalho, para que a área de trabalho esteja sempre limpa e que eu consiga visualizar o trabalho que eu estou fazendo. Então, aqui, eu tenho rodelinhas, que é o corte que a gente conhece. Partiu da cenoura descascada inteira. Metade da cenoura, eu tenho meia lua. A partir das lascas da cenoura que eu tirei, eu vou tirar novamente, só para que a gente bote ela num plano inteiro, para que a gente visualize em cima da bancada. A partir daqui, das minhas lasquinhas, eu dei origem à tirinha, que é o julienne. A partir do julienne, o brunoise. A partir do bastãozinho, eu poderia fazer um cubo maior. Saindo da cenoura, lembrando que a gente já tinha conversado de mostrar outro tipo de corte, no caso foi da abobrinha, eu tenho aqui a mesma coisa, vou botar aqui na sequência. A abobrinha e a rodelinha dela, a meia abobrinha e a meia lua, o filetinho, onde o próximo corte foi o julienne, e o cubinho que surgiu a partir do julienne. O que ficou faltando? O bastãozinho. Então, para fazer o bastãozinho, basta eu pegar igualzinho como a gente fez na cenoura. Tira um filete um pouco mais grosso, acerta as pontas. Lembrando de não jogar fora, que a gente tem que bater, frisar, lembrar que a gente não deve desperdiçar nada na cozinha. Eu vou ter um bastãozinho. Do bastãozinho, eu transformo em cubinhos um pouco maiores. Então, aqui só para ficar igualzinho. Cenoura, abobrinha, cortes iguais, cores diferentes, que a gente pode trabalhar tanto como ferramenta pedagógica dentro da sala de aula com os nossos escolares, tanto na cozinha, para mudar o aspecto da alimentação escolar e tornar os pratos mais atrativos. Sobre a minha bancada, eu tenho couve-manteiga, poderia ser alface, poderia ser qualquer tipo de folha. E a gente usa um corte que a gente chama de chiffonade. É o único corte que é feito para folhas. A gente não pode falar, vou fazer um julienne de folhas. Então, para folhas, a gente muda o nome é chiffonade. A gente vai fazer um tubinho, como se fosse um charutinho, e vai fazer o corte. Protejo o meu dedo e entro com o corte. Aí, a espessura vai de acordo com o tipo de preparo que eu vou fazer na cozinha. Então, aqui, ó, eu tenho o tubinho, que é o início, e aqui eu tenho o corte, chiffonade, que são tirinhas que a gente pode usar em diversos pratos da alimentação escolar. Vou reservar, deixar ele aqui, que já já a gente vai mostrar para que serviu
essas separaçõezinhas. E para o próximo corte, cebolinha, coentro ou cheiro verde, dependendo da região do Brasil, ela vai ter alguma alteração de nome, coentro ou cheiro verde. E para o corte, eu vou tirar essa parte de trás, reservo e vou cortar aqui. Eu posso usar tanto esse tipo de corte, quanto fixando 3 dedos na faca, fazendo esse. E diminuir o tamanho até o tamanho desejado. Coentro e cebolinha. Sobre a minha bancada, eu tenho uma cabeça de alho. A gente vai descascar, dar um cortezinho. Pegar só um dentinho. Lembrando sempre, quando a gente trabalha na cozinha, quanto mais limpo for a nossa área de trabalho, mais perfeito e rápido vai ser o nosso trabalho. Lembrando da faquinha, mais uma vez, ela fazendo detalhes. Eu posso tirar a casca do alho dessa forma, descascando manualmente. O interessante, para que eu faça isso, eu tenho que ter uma faca menor. Ou então, eu pego a faca, bato com o alho embaixo e descasco. Sendo assim, essas são 2 das inúmeras formas que eu tenho de descascar o alho dentro de uma cozinha. Vou pegar um para a gente cortar. Eu posso cortar tanto em rodelinhas, quanto eu posso continuar cortando em rodelinhas e inverter a posição sem ter muito trabalho e diminuir do jeito que eu quiser os tamanhos. 1, 2, vou deixar aqui no cantinho. E a outra seria eu cortar em rodelinhas, depois pegar essas rodelinhas, diminuir o tamanho, até chegar num cubinho bem pequenininho, que foi o que a gente fez anteriormente com a cenoura e com a abobrinha. Três formas de diminuir ou de usar o alho em diversas preparações. Na cozinha, existem alguns tipos de aromáticos. Dentre eles, a cebola piquê, que é o que a gente vai fazer agora, que serve para liberar o aroma para o alimento. Aqui eu tenho meia cebola, né? Peguei a cebola, dividi ela ao meio, mantendo aqueles cabelinhos. Tirei a casca, reservei a casca, e aquilo que eu não utilizei da cebola. Vou pegar aqui uma folha de louro e cravinhos e vou fixar esses cravinhos na cebola, para fixar, para prender o louro.
Quantos cravinhos? O suficiente para prender o louro e ele não se solte no cozimento. Se eu ainda tiver espaço na cebola, eu uso outra folhinha de louro e coloco cravinhos o suficiente para prender essas folhinhas. Aqui eu tenho cebola piquê, que é uma cebola aromática, onde vou liberar para o preparo o aroma da cebola, do louro e do cravinho. E eu posso usar isso em diversas preparações dentro da cozinha que eu precise sentir um desses 3 aromas. Aqui na minha bancada, a gente vai fazer mais um aromático, que é o sachê. A gente chama de sachê de pis, mas a gente pode chamar de sachê, de saquinho, né? De aromático somente. E para fazer esse aromático, eu vou precisar de gases ou de um saquinho de café descartável ou de qualquer outro paninho limpo e que possa passar o aroma para o alimento, um barbante, um pedaço de barbante grande, louro, alho e ervas, que não excedam 3. Aqui a gente tem o tomilho e o alecrim. Então eu venho aqui, bato o alho para que ele fique só estraçalhado, quebradinho. Abro a minha gaze, coloco o alho, a folha de louro, coloco as minhas ervas. Aqui eu poderia colocar qualquer coisa que eu precise do aroma. Poderia ser o cravo, poderia ser uma cebola, sabendo que o que eu colocar aqui dentro vai ser liberado o aroma para o alimento. Aí eu faço um sachêzinho, pego o barbante, enrolo, prendo bem presinho. Se eu achar que vai extravasar o que está aqui dentro para o alimento, eu coloco 2 gazezinhas. E aí eu tenho o meu sachêzinho. Ele vai ser colocado dentro da panela durante todo o processo de cozimento. Depois eu retiro e descarto. A função é só liberar o aroma de tudo aquilo que está aqui dentro. Então o sachêzinho fica guardado. Na hora que ele for entrar numa preparação que tenha como base líquida, eu coloco, deixo o fio para fora, depois acabou, eu retiro o fio e aromatizei meu alimento com o meu sachê. Vamos trabalhar agora o feijão e quando a gente vamos primeiro falar da escolha do feijão. Quando a gente vai escolher um feijão, ou a gente compra no supermercado, ou a gente ganha de alguém, ou ele é plantado, né? Ou a gente compra numa feira, enfim. Se eu receber esse feijão vindo de feira, ou então comprando em algum lugar que eu não conheça, que não seja, né, um mercado, que ele vem ensacado, o ideal é que eu cate o feijão, né, dê uma olhada para ver possíveis sujidades, pedras, enfim, e dê uma enxaguada nele. É necessário deixar o feijão de remolho só se eu não tiver panela de pressão. Se eu tiver panela de pressão, não há necessidade. Panela de pressão, ela vai abreviar o tempo, né, de cozimento e não tem necessidade nenhuma de deixar ele de remolho. Até porque quando a gente fala de cozinha de escola, a gente às vezes não tem tempo, não tem espaço dentro da geladeira. Sendo assim, o ideal é que a gente não deixe ele de remolho. Se isso acontecer, eu tenho que fazer dentro da geladeira. Então, aqui eu tenho a panela de pressão. Dentro da minha panela de pressão, eu já tenho água. Então, temos água. E essa quantidade de água vai ser o suficiente para cobrir o feijão e passar 4 dedos. Colocando o feijão. Além do feijão, nessa primeira parte, a gente vai usar louro. E o louro ele pode ser tanto o in natura, do jeito que a gente colhe da horta, ele vem direto para a panela, ou então o desidratado. O louro ele serve apenas como aromático. Então, primeira fase do feijão.
Feijão, água, passo 4 dedos acima, boto 1, 2 folhinhas de louro, fecho a panela e ligo o fogo. A partir daí, a gente deixa no fogo alto. Eu vou esperar a panela fazer pressão, depois disso eu venho, abaixo o fogo e aí a gente marca de 25 a 30 minutos. Depois do cozimento do feijão, cerca de 25, 30 minutos, a gente vai, tira a pressão ou espera a pressão sair naturalmente. E eu posso tirar a pressão colocando a panela debaixo da água corrente e tocando no pino aos pouquinhos. Quando ele não fizer mais barulho de pressão, aí eu venho e abro a minha panela com segurança. Feito isso, eu vou deixar a panela agora de ladinho. Vou pegar uma frigideira. Vou ligar o fogão e vou pegar um pouquinho de óleo ou azeite ou qualquer outra base de gordura. Vou colocar na minha frigideira, como se fosse um espelho de azeite. Vou pegar cebola cortada em cubinhos. A quantidade eu determino, né? Posso botar muito e posso botar pouco. O ideal é que a gente coloque um pouco, uma cebola média para 3 xícaras de feijão, para que o gosto da cebola não sobressaia ao gosto do feijão. Coloquei a cebola e agora vou esperar ela dourar ou ela alourar. É quando ela muda a cor, ela deixa de ter essa cor de cebola crua, esbranquiçada. A segundo passo, ela vai ficar translúcidazinha, vai ficar transparente, para depois ela começar a dourar. Eu acho isso muito importante, porque a gente está fazendo feijão. Então, a cebola é só um coadjuvante, ela não tem que aparecer mais do que os grãos de feijão. E a gente também tem que respeitar a cultura local. Tem alguns lugares que as pessoas não têm cultura de comer cebola. Então, em função disso, o ideal é que a gente trabalhe o alimento de forma a ele ser aceito por todos os estudantes. Então, ela vai ficar aqui dourando. Em cima da minha bancada eu tenho o alho. A gente usa cerca de 1 dente, 2 dentes de alho. O alho sempre depois da cebola, porque ele queima mais rápido. Algumas hortaliças, no nosso caso a cenoura e a abobrinha, mas eu poderia ter abóbora, poderia ter maxixe, poderia ter quiabo, tudo isso para usar do feijão. Veio direto da horta para minha panela. Aqui eu tenho a couve-manteiga cortadinha e o cheiro verde na finalização do feijão. Isso tudo a gente vai usar para fazer o nosso feijão. Então, aqui a gente vai só esperando a cebola dourar, tomando cuidado para que ela não queime. Então, mexendo de vez em quando, até que ela atinge o ponto esperado. Ela vai ficar bem douradinha, bem amarelinha. Enquanto a nossa cebola está dourando, eu vou colocar agora as nossas hortaliças dentro do feijão, para que elas deem uma amolecedinha. Não tem necessidade de colocá-las na pressão, porque como é muito rápido, né, elas vão ficar aqui amolecendo. Enquanto isso, a água do feijão vai reduzindo e, ao mesmo tempo, eu vou engrossando o meu caldo. Após um tempinho, a minha cebola já vai estar douradinha. Eu venho e coloco de 1 a 2 dentinhos de alho. O alho não precisa de muita espera, ele cozinha bem mais rápido
do que a cebola. Misturei tudo. Depois de um tempo, o alho, alguns segundinhos, o alho dourou. Aí eu venho aqui, ó, dependendo da quantidade de feijão, nesse caso eu posso pegar 2 conchas de líquido. Mais 2 do grão. Devo ver essa abobrinha que veio por engano. Misturo. Agora eu vou utilizar o amassador para amassar os meus grãos. Isso vai fazer com que o meu caldo engrosse se o meu tempo for curto. Se eu tiver um tempo a mais, eu espero o caldo engrossar naturalmente com o tempo de cozimento. E alguns tipos de hortaliças também favorecem o caldo ficar mais grosso, como a abóbora, por exemplo. Então, eu vou amassando o máximo que eu puder, até transformar numa papinha. Depois disso, eu volto com esse caldo para minha panela. Colocar a panela de volta no fogo. Mexo e aí eu deixo quieto. É o tempo que as hortaliças que eu coloquei vão amolecendo. Vou colocar agora a couve. Um pouquinho do coentro e deixo o restante para finalização. E é importante a gente ressaltar como a nossa preocupação, além do instrumento, né, da ferramenta pedagógica, é também a alimentação do escolar, a gente tenta agregar ao feijão o máximo que a gente consegue de nutrientes. Então, eu tenho nutriente da couve, eu tenho nutriente da abobrinha, da cenoura, poderia ser o nutriente da abóbora, do chuchu, do quiabo. E assim eu aumento o aporte nutricional do meu feijão. Sendo assim, eu espero agora tempo suficiente para a abobrinha amolecer, a cenoura amolecer, coloco sal. O sal entra só no final, porque o sal ele serve para realçar o sabor de todos os ingredientes que já estão aí. E finalizo e o feijão está pronto para servir. Para o preparo da carne moída, a gente fez a opção em pegar vários produtos que vêm da horta. Aqui eu tenho a cenoura, a abobrinha, a batata, o coentro e a cebolinha. Poderia ter sido a salsa e a cebolinha ou só um dos dois. Alho e cebola. O tomilho e o alecrim. Poderiam ser outras ervas também. O importante no preparo da carne moída é a gente ter como foco que eu estou utilizando para preparar uma carne, que poderia ser um frango ou um peixe, todos os ingredientes, todas as hortaliças que eu plantei na horta da minha escola. Então, aqui poderia ser uma panela, uma frigideira, no meu caso é uma wok, bem quente. Eu vou colocar um pouquinho de azeite ou de óleo ou de qualquer outro tipo de gordura. Se eu quiser, eu também poderia não colocar nada, mas para isso eu preciso conhecer a panela que eu estou trabalhando. Vou tirar aqui a proteção da carne. Se ela estiver guardada na geladeira esperando, o ideal é que a gente proteja ela com papel filme ou coloque ela dentro de um saquinho que não tenha sido usado no mercado, limpo.
e vou colocar a carne moída na frigideira bem quente. O importante é que a frigideira esteja bem quente. Para quê? Para que a minha carne sele. Ela vai criar uma camada de proteção e vai liberar menos água durante o processo de cozimento. Então, eu vou deixar quietinha, não vou mexer. Depois de um tempinho, eu venho aqui, mexo ela rapidinho. Aproveito para amassar alguns gominhos que tenha e deixo ela quieta, até que ela esteja completamente selada. E para que ela esteja selada, ela vai estar toda dessa cor, deixa de ter essa cor de sangue avermelhada e passa a ficar cinza, amarronzada, e eu sigo com o cozimento da minha carne. Então aqui, ó, eu posso mexer rapidinho. Por isso que a frigideira ela tem que estar muito quente, porque quanto menos água soltar no cozimento da minha carne moída, mais saborosa a minha carne vai ficar. E a gente tem mania de achar que aquela água que sai é o molhinho. E, na verdade, aquilo é o sangue que está saindo. Então, caso eu mexa demais, ou a carne não tenha sido 100% descongelada, eu deixo aquela carne, a água evaporar. Depois que ela estiver bem sequinha e a carne começar a fritar, aí sim eu começo a utilizar os outros ingredientes. Na sequência, a cebola, o alho e todas as hortaliças. A cebola piquê está aqui porque, se eu quiser aromatizar ou com louro, ou com cravo, ou com a cebola, eu posso jogar ela daqui a pouco, quando a gente tiver colocado, adicionado água, e ela vai liberar muito suavemente um dos 3 aromas. Então aqui, ó, a gente pode perceber que tem um pouquinho de água já soltando. A gente deixa quieto, vai mexendo e espalha. Por isso que eu gosto de trabalhar a carne moída em panelas maiores do que a quantidade de carne moída. Porque eu consigo produzir menos água do que se tivesse numa panela menor em relação à quantidade de carne. Então, assim, só para que a gente tenha ideia, a quantidade de água que está soltando é mínima. E que na hora que ela vai tocando nas partes mais quentes da minha panela ou da minha frigideira, nesse caso da minha wok, eu acabo eliminando essa quantidade de água. A carne moída não tem nada, ela está do jeito que eu comprei, não tem alho, não tem cebola, não tem vinagre, não tem sal. O objetivo aqui é selar a carne moída para retirar todo o sangue e evitar aquele gosto de ranço ou de sangue que a gente às vezes prova na carne. Agora, como a carne está selada, né, ela já mudou de cor, qual que é o trabalho que eu vou ter agora? Deixar esse restinho desse líquido que está aparecendo, que ainda é do sangue, evaporar. Quando ela evaporar, ela vai fritando, e aí eu dou sequência colocando os ingredientes. Nesse meio tempo, para a gente não ficar sem fazer nada dentro da cozinha, eu aproveito e vou fazendo as outras coisas que eu tenho que fazer no dia a dia da cozinha da minha escola. Se eu tiver que preparar uma salada, essa é a hora. Se eu tiver que finalizar o feijão, essa é a hora. Se eu tiver que lavar uma louça ou outra, esse é o momento. Enquanto isso, a carne moída vai ficar lá no cantinho dela, fritando um pouquinho. A carne, então, depois de um tempo, ela já não tem mais líquido nenhum. O líquido foi todo, evaporou com o calor do cozimento. Agora eu tenho só a carne moída, mas também ainda sem nenhum tempero. Partindo daí, eu vou entrar com a cebola. Quantidade de cebola sou eu que determino, né? Cebola a gosto. Aqui tem uma cebola tamanho média cortada em cubinhos. A gente vai incorporando a cebola à carne.
deixando do mesmo jeito que a gente fez com a carne, a gente faz com a cebola. Deixa ela dourar um pouquinho. Se eu sentir necessidade, eu acrescento um pouco mais de óleo ou de azeite. E aí vou deixando a cebola dourar. Feito isso, a cebola estando dourada, eu pego o alho, abro um espacinho no centro da panela, coloco de 1 a 2 dentinhos de alho, ou depende muito também da quantidade de alimento que eu vou estar produzindo na escola. Se a quantidade for maior, eu aumento a quantidade de alho. Feito isso, eu coloco a batata, a cenoura e a abobrinha, cortadas em cubinhos. Eu acho que fica mais bonito, mais apresentável. Lembrando que a gente quer dar uma aparência nova para a cozinha da escola. E quanto mais colorido for o nosso alimento, mais atrativo ele vai ser para os nossos escolares. E maior vai ser a aceitação. Coloco um pouquinho das ervas que vieram da nossa horta. Metade do nosso cheiro verde. Misturo. E agora, eu teria a opção de acrescentar água para produzir o caldinho, ou de utilizar tudo aquilo que veio de apara. Quando a gente fala de apara, é o que eu não vou, apara limpa é o que eu não vou usar durante o preparo do meu alimento. Então aqui, que eu já guardei, eu tinha guardado, eu vou ter couve, que eu poderia ter usado para fazer um feijão, cebola, que eu usei no preparo da carne moída, né? Ó, ponta de cebola, casca de cenoura, de alho, da abobrinha. Aqui, eu vou colocar tudo isso dentro de uma panela com água fria, o suficiente para cobrir, levo para o fogão em fogo baixo. 40 minutos depois, eu vou ter o que a gente chama de caldo, que é aquele caldo industrializado que vem com muito sódio, que a gente compra, a gente abre mão de comprar ele agora e vai trabalhar o nosso caldo dentro da nossa cozinha. 40 minutos depois, eu vou coar isso aqui vai ser deslocado para a composteira e eu vou ter um caldo de legumes, 20 a 40 minutos depois. Então, agora, eu venho com água. O ideal seria que fosse o caldo que a gente produziu na própria escola. Afasto a carne e vou colocando de pouquinho. Vou colocando de pouquinho, vou mexendo a carne. Eu poderia ter colocado tomate aqui também, para dispensar um pouco o uso do extrato de tomate. Bastava tirar a pele e a semente do tomate. Isso eu poderia fazer colocando o tomate dentro de uma água fervendo, dando um cortezinho nele. Coloco dentro da água fervendo. Quando ele soltar a pele, eu tiraria a pele, tiraria a semente, cortaria em cubinho, para que ele desse um pouco mais de cor para a minha carne. Ou então, eu poderia usar corante natural, né? Que é o urucum. Então, se o urucum estiver na minha região, eu poderia colocá-lo também para dar a cor para o meu alimento. Então, aqui eu venho colocando água de pouquinho, misturando, e a água a gosto, o suficiente. Quando eu achar que já está bom, eu paro. Finalizo com o coentro restante.
Coloco um pouco de sal, lembrando que sal é só para realçar o sabor do alimento, eu não preciso de muito. Coloco um pouquinho de sal, bem pouco, não coloquei nem meia colher de sopa. Misturo e está pronto para servir. Vou aproveitar que eu tenho um pratinho e na hora de servir, só para mostrar para vocês num ângulo diferente, sem ser o da panela, que é interessante a gente trabalhar as cores dentro da cozinha da minha escola. E o preparo da nossa carne moída está encerrado. A todos os municípios que participaram, nós gostaríamos de agradecer, em nome do Fundo Nacional de Desenvolvimento à Educação e do Centro de Excelência e Turismo da Universidade de Brasília, a participação, a colaboração, ao acolhimento de todos os polos do projeto Educando com a Horta Escolar e a Gastronomia e todos aqueles que, de uma certa forma, estiveram envolvidos para levar adiante, no Brasil inteiro, o projeto como este.